Bom dia! Hoje são 24 de julho de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É. Revista Isto É, semana passada, dia 15 de julho de 2020, número 2635, revista Isto É, circulação semanal. Esta revista sai a cada semana aqui no Brasil. Isto é, na página 60 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. Mais um erro de língua portuguesa. Vamos aqui à página 60. Love me tender. Vamos aqui. Love me sweet. Never let me go. Vamos aqui à página 60. Aqui. Mais um erro aqui nesta matéria, com o título Presença Viking. É uma matéria sobre arqueologia aí. Muito bem, quem escreveu esta matéria aqui foi a jornalista Ana França. Ana França. E aqui, mais um erro de língua portuguesa. Vou aproximar de você o trecho aí da matéria. Veja. Está escrito assim: tratam-se de duas estruturas, uma datada entre 869 e 873 DC, depois de Cristo. E aí continua. Então, logo aí no início, gente, um erro de língua portuguesa. Nesse verbo aí, tratam-se de duas estruturas. E aí está o erro de língua portuguesa. Tratam-se de duas estruturas. E aí está o erro de língua portuguesa. Esse verbo aí, tratar, nesse sentido aí, tratar de alguma coisa, é no sentido de discorrer sobre alguma coisa, entendeu? Discorrer sobre alguma coisa. Então, o verbo tratar, nesse sentido, é um verbo transitivo, indireto. Quem trata, trata de. Quem trata, trata de alguma coisa. Então, o verbo tratar, nesse sentido aí, de discorrer, é um verbo transitivo indireto, que pede uma preposição. A preposição de, ela está aí, ó. Tratam-se de. De quê? De duas estruturas. Tratam-se de duas estruturas. Mas o erro está aí no plural. Jamais o verbo tratar, nesse sentido de discorrer, aparece no plural, sempre é no singular. Então o correto aí seria: trata-se de duas estruturas. Viu aí? Trata-se de duas estruturas. O trata-se aí no singular. O correto seria no singular. E aí está no plural. Aí o erro de língua portuguesa. Não existe o tratam-se de duas estruturas. Está errado isso aí. A jornalista aqui, com certeza, ela se equivocou com o se como partícula passivadora. Porque o se como partícula passivadora, o verbo pode ficar no singular ou no plural, dependendo do substantivo. Então ela confundiu aqui esse se de tratam-se como se fosse partícula passivadora. Aí foi o erro dela, entendeu? Porque, repito, o se como partícula passivadora, o verbo pode ficar no plural ou no singular, dependendo do substantivo. Se o substantivo é singular, verbo no singular. Se o substantivo é plural, verbo no plural. O se como partícula passivadora. Aqui não. Tratam-se. Aqui é no singular sempre. Trata-se. Esse se aqui não é partícula passivadora. Ele é índice de indeterminação do sujeito. Então o verbo aqui tratar, sempre no singular. O certo seria: trata-se de duas estruturas, entendeu?
Veja aí o quadro que fiz com mais exemplos, para que você fixe aí o conhecimento. Veja aí, trata-se de, veja bem, esse verbo trata-se de, sempre aí no singular, jamais plural. Veja os exemplos. Esse se aí é índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Então vamos lá, letra A. Diz assim, trata-se de duas estruturas. Olha aí, é o que deveria estar na revista. Lá aparece, tratam-se de duas estruturas. Não, aí o erro. O certo, trata-se de duas estruturas. Você vê que o verbo não muda, não vai para o plural. E aí você tem duas estruturas, mas o verbo não vai para o plural, fica sempre no singular. Quando se trata aí do verbo tratar-se, né? Trata-se de alguma coisa. Então veja o segundo exemplo, letra B. Trata-se de uma estrutura, sempre no singular. Trata-se de, sempre no singular. Coloque isso na sua cabeça. Letra C, de casa. Necessita-se de uma empregada doméstica. Corretíssimo. Necessita-se, o verbo necessitar. Que necessita de, a preposição de aí. Então o se aí ele é índice de indeterminação do sujeito. Então o verbo sempre no singular. Necessita-se de uma empregada doméstica. O verbo no singular, sempre. Na letra D, necessita-se, o mesmo verbo, necessita-se de várias empregadas domésticas. Várias empregadas domésticas no plural, só que o verbo necessitar aqui no singular. Não varia, ó, não muda. Sempre no singular. Porque esse se aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que a palavra seguinte venha no plural, que é o caso aí, várias empregadas domésticas. O verbo continua no singular. A mesma coisa, trata-se de. Trata-se de, quando você usar essa expressão, nunca coloque no plural, tratam-se, como está na revista. E aí abaixo eu coloquei o se, não como índice de indeterminação do sujeito, mas como o se partícula passivadora. Então quando o se é partícula passivadora, ele aí é diferente do que está lá acima. O se como partícula passivadora, que é o caso aqui abaixo, nos dois exemplos, vende-se casa, vendem-se casas. Aqui o se é partícula passivadora. Você vê aí que ele vem ao lado de um verbo transitivo direto e não indireto, como está acima. Aqui abaixo, vende-se casa, esse se é partícula passivadora. Se é partícula passivadora, o verbo aqui concorda com o substantivo aqui. Sujeito, casa, vende-se casa, casa é vendida. Corretíssimo. Eu digo, vendem-se casas, casas são vendidas. Então, quando o se é partícula passivadora, ele vem ao lado de um verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição. E aí o verbo varia. Se o substantivo casa estiver no singular, o verbo é no singular. Vende, olha aí, vende, vende-se casa. Se o substantivo, o sujeito, casas, estiver no plural, o verbo vai para o plural. Vendem-se casas. Aí está correto. Mas só quando o se é partícula passivadora. Nos dois exemplos aí abaixo. Acima não. Acima o se é índice de indeterminação do sujeito. E ele vem ao lado de um verbo transitivo indireto, que pede uma preposição. A preposição aí, no caso aí, de. Entendeu? Então aí, mais um erro aí, melhor dizendo, mais um erro analisado e vamos para frente. Muito obrigado.